4 investigadores ganharam o Prêmio Nobel da Medicina ou Fisiologia de 2025. Os americanos Mary Branco e Fred Ramsdell, o japonês Shimon Sagakushi e o angolano Evaristo Dalla. Quê? São só 3. Você tem certeza? Eu acho que eu vi no roteiro 4. Eita, dá pra cortar essa parte? Dá pra cortar? Tá bom, vamos gravar minha entrada de novo então. Pessoal, desculpa, me empolguei aqui. São só 3 ganhadores do Prêmio Nobel, não são 4 não. Vamos fazer de novo. Mary Branco, Frederick Ramsdell e Shimon Sagakushi são os vencedores do Prêmio Nobel da Medicina ou Fisiologia de 2025, pelas suas investigações sobre tolerância imunológica periférica, um mecanismo que impede que o sistema imunológico ataque as células saudáveis do corpo. Neste vídeo vou falar sobre uma descoberta incrível que ajuda a explicar por que o nosso sistema imunológico não costuma atacar o nosso próprio corpo. E vou mostrar também de forma simples o que foi descoberto de facto. Por que é tão importante e como isso vai ajudar, a modificar os tratamentos futuros. O nosso corpo está em constante contato com vírus, bactérias, fungos e outras ameaças. O que estou a tentar dizer é que aí mesmo onde você está assistindo a esse vídeo, você está em contato com bactérias, por exemplo. O que está a evitar que fiques doente é um conjunto de componentes que unidos são conhecidos como sistema imunológico. É ele quem nos protege. Só tem um problema. Como é que o sistema imunológico vai diferenciar o que faz parte do corpo daquilo que não faz parte do corpo? Como é que o sistema imunológico vai diferenciar o fígado de uma tesoura que foi esquecida no corpo durante uma cirurgia? Como é que o sistema imunológico vai saber, que isso é um coração, que este é o fígado, que estes são os rins e que eu não posso os atacar? Geralmente o sistema imunológico não ataca os nossos próprios órgãos e isso se chama tolerância imunológica. Quando essa distinção falha, quando o sistema imunológico não consegue fazer essa diferenciação, ele ataca os órgãos do próprio corpo, desencadeando dessa forma um conjunto de doenças que chamamos em clínica médica de doenças autoimunes, que são aquelas doenças em que o sistema imunológico que deve nos proteger erra o alvo e começa a atacar os tecidos e órgãos do próprio corpo. O trabalho científico que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina de 2025 veio exatamente nos elucidar como o organismo ensina o sistema imunológico a distinguir o que é inimigo daquilo que é próprio do corpo. Lembra que eu falei lá atrás que o sistema imunológico não atacava os nossos próprios órgãos e que isso se chamava tolerância imunológica? Então, existem 2 tipos de tolerância imunológica: a tolerância imunológica central e a tolerância imunológica periférica. A tolerância imunológica central acontece no timo, um órgão que fica no peito, logo atrás do osso externo. E é lá onde um tipo especial de células de defesa, chamados linfócitos T, são treinados. Pense no timo como uma escola militar do sistema imunológico. Os linfócitos são enviados para o timo para aprender quem é inimigo do corpo, tipo vírus, por exemplo, e quem é próprio do corpo, como os órgãos. Durante este treinamento acontecem 2 grandes etapas. A primeira etapa é um teste de reconhecimento. É como se perguntássemos aos linfócitos T se eles conseguem reconhecer algo estranho. Os linfócitos T precisam reconhecer as moléculas estranhas. E para que isso aconteça, as moléculas que são estranhas ao corpo são apresentadas aos linfócitos T por um certo tipo de células do organismo chamados complexo principal de histocompatibilidade. Se os linfócitos T não conseguirem reconhecer as moléculas estranhas ao organismo, eles são eliminados, porque dessa forma seriam inúteis. Se não conseguem reconhecer aquilo que é estranho ao corpo, não conseguiriam exercer a função de defesa que lhes é atribuída. A segunda etapa é o teste de autorreação. É como se perguntássemos aos linfócitos T se eles conseguem reconhecer aquilo que é próprio do corpo. Aqui o corpo mostra partes de si mesmo aos linfócitos T. Pô, mano, eu preciso que os linfócitos T não ataquem o fígado, os rins, o coração, entre outros órgãos. É por isso que, nessa etapa, o corpo aproveita para mostrar as proteínas de membrana das células que formam os órgãos do nosso corpo aos linfócitos T. Se os linfócitos T atacarem fortemente essas proteínas, isso significa que esses linfócitos seriam perigosos e causariam as doenças autoimunes. Nessa hora, esses linfócitos T são eliminados lá no timo.
E é esse processo que é conhecido em imunologia por deleção clonal, que é quando se eliminam os clones autorreagentes. Conclusão sobre a tolerância imunológica central que acontece lá no timo. Os linfócitos T que não reconhecem substâncias estranhas são eliminados. Os linfócitos T que atacam substâncias próprias do corpo também são eliminados. 90% ou mais de todos os linfócitos que são produzidos geralmente morrem no timo. Apenas aqueles que são bem equilibrados, que reconhecem antígenos patógenos e que não atacam as células do próprio corpo, entram na circulação. Tal como eu disse anteriormente, além da tolerância imunológica central, existe a tolerância imunológica periférica, que é um conjunto de mecanismos que impedem que células do sistema imunológico ataquem as células do corpo fora dos órgãos centrais ou órgãos de maturação, que são o timo e a medula óssea. A tolerância imunológica periférica funciona por 3 grandes estratégias. A primeira delas se chama anergia clonal e é quando se ignora um inimigo que, na verdade, não existe. Funciona da seguinte forma. Quando um linfócito T identifica uma proteína qualquer, mas essa proteína não emite sinais de perigo, como citocinas inflamatórias, por exemplo, os linfócitos T entram em um estado de inatividade permanente chamado anergia. Ou seja, ele aprende que aquilo não é uma ameaça e por isso ele fica silencioso. É como se ele dissesse, ok, já vi isso alguma vez e não me parece que seja um invasor. Isso não é perigoso. O segundo método de funcionamento da tolerância imunológica periférica é uma coisa chamada deleção clonal periférica. Isso significa que se um linfócito T é muito ativado de forma errada, o corpo pode induzir a morte programada deste linfócito T, que é o que a gente chama de apoptose. Ou seja, o sistema imunológico simplesmente mata esse linfócito T por ser perigoso para as células do corpo. O terceiro método de funcionamento do sistema imunológico periférico é o que foi explicado agora no trabalho que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina e Fisiologia de 2025. E antes de te contar mais sobre isso, se estiveres a gostar deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e para apoiares o nosso projeto, vou deixar o nosso IBAN e o nosso número Express nos comentários, né? E vai lá, nos apoie mesmo, porque o seu apoio, não importa o valor, permite que mais vídeos como estes sejam produzidos. Então, vamos deixar o IBAN e o Express lá nos comentários, nos apoie, participe da nossa vaquinha. Isso nos ajuda a gravar muitos mais vídeos toda semana. O terceiro método de funcionamento do sistema imunológico periférico é a supressão imunológica pelos linfócitos T reguladores, e este é o ponto central do Prêmio Nobel da Medicina de 2025. Para você entender, preciso voltar em alguns conceitos básicos. Existem 3 tipos de linfócitos T. Os linfócitos T citotóxicos, que são aqueles que matam as células que estão infectadas. Os linfócitos T de memória, que guardam as informações sobre os patógenos que já foram combatidos alguma vez, e eles são a base para você entender sobre como funcionam as vacinas. Inclusive tem aqui no canal um vídeo que fala sobre como as vacinas funcionam. Vou deixar inclusive o link na descrição deste vídeo. E existe um terceiro tipo de linfócitos T, que vou explicar sobre eles lá mais pela frente, pela importância que eles têm nessa história. Durante décadas, os pesquisadores acreditavam que a tolerância imunológica era imposta unicamente no timo, onde as células T perigosas são eliminadas durante o seu desenvolvimento, um processo que chamamos lá atrás de tolerância imunológica central. Só que, há um problema. O processo de seleção que acontece lá no timo não é perfeito, ou seja, alguns linfócitos T perigosos que tinham que morrer lá no timo, eles escapavam, ou seja, fugiam e entravam na circulação. Por isso, apesar de que os linfócitos T eram eliminados, algumas pessoas ainda apresentavam reações imunes, as chamadas doenças autoimunes. Isso até já se sabia desde o século XX. O problema que tinha que se responder era se alguns linfócitos T perigosos que tinham que morrer no timo escapam e entram na circulação, por que razão todos nós não desenvolvemos doenças autoimunes? A partir daí, então, os pesquisadores começaram a pensar que tinha de haver algum mecanismo extra que corrigia esse problema e que mantivesse o sistema imunológico sob controle. Mas ninguém sabia ao certo o que era ou como funcionava.
E é aqui que entra o professor Shimon Sagakushi, de 74 anos, imunologista e professor na Universidade de Osaka, no Japão, que em 1995 explicou o que ninguém conseguiu responder. Ele conseguiu demonstrar o que mantinha os linfócitos T perigosos sob controle fora do timo, evitando então as doenças autoimunes. Ele identificou um pequeno subconjunto de células T que estavam marcadas por proteínas chamadas CD4 e CD25. Essas células eram desconhecidas até aquele momento e tinham como principal objetivo proteger o corpo das doenças autoimunes. E foi nesse momento que ele percebeu que essas células desaceleravam e controlavam os outros linfócitos T. O professor Shimon Sagakushi percebeu que quando se removiam essas células dos camundongos, se desencadeavam doenças autoimunes. E quando se colocavam de novo nos camundongos, essas células que haviam sido retiradas, se acalmava a doença. São essas células que ele chamou de linfócitos T reguladores. E uma analogia rápida aqui. Se o sistema imunológico é um exército, os linfócitos T reguladores são os comandantes que impedem que o exército dispare contra os civis. Eu acho que essa analogia ficou boa. Seguiu-se então outra descoberta fundamental lá nos Estados Unidos, encabeçada por Mary Branco e Fred Ramsdell, dois imunologistas americanos de 64 anos que em 2001 rastrearam uma síndrome autoimune grave na linhagem dos camundongos. Eles identificaram mutações em um gene, até então desconhecido, que eles chamaram de FOXP3, e demonstraram que mutações semelhantes num gene dos seres humanos, igualmente chamado FOXP3, podem causar a síndrome IPEX, uma doença pediátrica rara e frequentemente fatal que é caracterizada por autoimunidade multiorgânica. Em 2003, quando os trabalhos de acompanhamento foram feitos, conseguiu-se estabelecer que o gene FOXP3 é o interruptor de controle dos linfócitos T reguladores. Ou seja, o trabalho do cientista japonês completava os trabalhos dos cientistas americanos e vice-versa. Vamos lá, dito de outra forma, os americanos haviam descoberto o gene que dava origem aos linfócitos T reguladores. Eles também perceberam que quando acontecia uma mutação nesse gene FOXP3, o que surgia? Causava a ausência dos linfócitos T na circulação. E como consequência disso, quando você tem ausência dos linfócitos T reguladores na circulação, você não tinha nada, não tinha ninguém que desacelerava a ação do sistema imunológico, o que fazia com que tudo no corpo virasse alvo. Todos os tecidos do corpo eram atacados. Dessa forma, essas descobertas conseguiram conectar as células, no caso os linfócitos T reguladores, e o gene, o FOXP3, em um único mecanismo, a tolerância imunológica periférica, que é um sistema de controle que vigia continuamente as reações imunológicas prejudiciais que acontecem fora do timo. Pô, mano, fala isso não é lindo. Fala isso não é lindo. Eu não sei ao certo o que é a nona sinfonia lá de Beethoven para os músicos, ou o que é a Mona Lisa para os artistas, mas isso aqui é arte. Isso é arte, né? E quando eu fui pegar a pesquisa dos cientistas, mano, quase chorei, sabe? É muito bonito. O pessoal mereceu o Nobel. Países onde a ciência realmente funciona deve ser um paraíso de se viver. É sério isso. Essas descobertas abriram um novo campo de pesquisa, o da tolerância periférica, e impulsionaram o desenvolvimento de tratamentos para câncer, por exemplo, para doenças autoimunes e até para transplantes. E uma coisa aqui muito importante é que alguns desses estudos já estão até em fases de testes clínicos. Vamos aos exemplos. Quando um órgão é transplantado, ou seja, quando você tira o fígado de uma pessoa que morreu de acidente, por exemplo, e coloca numa pessoa com uma doença hepática grave, o corpo que recebeu esse fígado, ele vê como sendo um corpo estranho e começa a atacar o fígado que entrou. Com a descoberta dos vencedores do Nobel agora, podemos desenvolver células reguladoras que permitam uma tolerância a um órgão transplantado, e isso salvaria milhões de vidas. O contrário também é verdade. O mesmo pode ser aplicado, por exemplo, em casos de tratamentos contra o câncer. As células reguladoras que impedem muitas vezes o ataque que o organismo faz contra as células do câncer podem agora ser manipuladas. Essas duas descobertas transformaram a nossa compreensão sobre as doenças autoimunes e abriram o caminho para novas terapias. Pesquisas atuais investigam como estimular as células T reguladoras para tratar enfermidades, por exemplo, como diabetes do tipo 1, lúpus eritematoso sistêmico,
esclerose múltipla e também como inibir a sua ação em tumores, já que alguns cânceres se escondem atrás dessas células para escaparem do sistema imunológico. O Prêmio Nobel da Medicina ou Fisiologia é um prêmio dado anualmente para quem fizer descobertas muito importantes que ajudam a humanidade, especialmente no campo da saúde e da biologia. O que o Nobel da Medicina de 2025 reconhece é que Sagakushi descreveu as células T regulatórias. Branco e Ramsdell identificaram o gene FOXP3 que define e controla as células T regulatórias. As descobertas de Branco, Ramsdell e Sagakushi consolidaram um novo paradigma na imunologia moderna. Eles explicaram como o corpo distingue o que é próprio do que é invasor e como restaurar esse equilíbrio quando ele se perde.